bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos dos incentivos à natalidade. Samuel Fernandes de Almeida, há pouco o Manuel Alegria dizia que não se consegue aumentar a natalidade por decreto. Mas eu pergunto-lhe, o Estado tem aqui um papel a desempenhar? É preciso fazer alguma coisa? E estas medidas e algumas destas medidas, de facto, fazem sentido existirem? Primeiro, respondendo, eu como acredito que o Estado, a função do Estado é de regulação e não de intervenção direta, é óbvio que eu acho que o Estado tem um papel indutor e terá de ser, obviamente, em parte, por via legislativa. E porquê que, se é verdade que eu não consigo, no dia 1, por via legislativa, alterar comportamentos, até porque há diplomas que socialmente, por exemplo, não são aceitos, levam à sua não aplicabilidade, mas não vamos agora estar aqui a filosofar sobre direito. A verdade é que, supostamente, a legislação, o quadro legal, reflete um determinado conjunto de valores e de opções legislativas e opções sociais e culturais e opções de política. E, portanto, legislar é isso, é regular uma determinada atividade, criando fechos de obrigações e direitos e regulando uma determinada atividade, ou uma determinada função, ou um determinado contrato, ou o que seja. Portanto, logo a primeira questão. Estamos aqui, eu não consigo estar em mais desacordo. Nós estamos a léguas. A nível de responsabilidade social, as nossas empresas gostam muito de fazer uns eventos e gostam muito. A nossa política de responsabilidade social é mais virada para um marketing social e económico do que propriamente uma verdadeira política social. Isto falando transversalmente e falando de verdade. Segundo, em meios mais pequenos, em meios muito industriais, a falta de proteção às mulheres é gritante, em alguns casos é vergonhosa, e não é à toa que nós continuamos a pagar menos do que se paga-se menos em média uma mulher do que se paga um homem. Isto se diz muito. E diz muito nas opções que o país faz, ou fez nos últimos anos, no atraso cultural que nós temos, por um lado, e por outro lado, diz muito daquilo que vai ser condicionar as opções futuras das mulheres. E é óbvio que as mulheres absorvem esta informação e nós não podemos ignorar que a mulher de hoje não é a mesma mulher de há 30 anos atrás e, portanto, sendo o elemento profissional e a sua realização profissional um elemento essencial da sua realização pessoal, eu não posso ter obstáculos no mundo laboral ou uma discriminação negativa para quem queira ter filhos. E, portanto, se é verdade que nós temos já a legislação em parte sobre isso, nós temos de ser muito mais duros em termos reais e efetivos no terreno para quem tem este tipo de práticas. Este tipo de práticas tem de ser sancionada legalmente, mas tem de passar um determinado valor. Está a falar do Código do Trabalho, estou a falar no Código de Trabalho, estou a falar no que tiver de ser feito a nível das coimas. Há uma mensagem que tem de ser, que é um valor que está íncito. Esse comportamento, para além de ser do ponto de vista simplesmente legislativo, tem de passar do ponto de vista legislativo para o ponto de vista social como um comportamento censurável. Censurável. Porque tem de ser introduzido na cabeça das pessoas que, obviamente, viola os princípios mais basilares e que, obviamente, o dinheiro não é tudo e que nós temos de proteger, porque aquilo que está íncito nesse comportamento é a desvalorização por completo do valor família em detrimento da unidade, da capacidade de produção e tudo mais. Mas isso levar-nos-ia a uma outra grande conversa, porque nós continuamos em Portugal a privilegiar, volto a dizer isto, privilegiamos muito mais ter trabalhadores a trabalhar desde as 9 da manhã até às 8 da noite do que ter trabalhadores e muitos produtivos, que estejam felizes no trabalho, que se realizam e que tenham uma vida para além do trabalho. Familiar. Exatamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, como um país que tem um nível de desemprego jovem que nós temos, dificilmente vai conseguir, nem que mais não seja a questão do calendário, obviamente, que o Manuel há pouco estava a falar. Se neste momento o nível de desemprego é na faixa, sobretudo, entre os 25 e os 35 anos, entre pessoas qualificadas. E a qualificação tem, obviamente, uma elevação das suas expectativas e dos seus patamares, pelo menos que lhe foram criadas. É óbvio que a dificuldade depois de encontrar trabalho neste período de vida vai atrasar a sua decisão, naturalmente, de ter filhos. E, portanto, o desemprego jovem é, por variedíssimos motivos, aliás, um flagelo que também tem implicações demográficas. Obviamente, depois também temos mensagens que nós passamos subrepticiamente por via legislativa. A política fiscal é uma delas. Diz-me, se eu passar a dar muitos abonos ou muitas deduções, amanhã as crianças ou os pais vão começar a ter filhos, porque amanhã vão ter uma dedução fiscal, em vez de ser de 100 euros, passam a ter de 500. Não. Mas uma política fiscal, como foi tida nos últimos anos, e não foi só com este governo, de corte nas deduções personalizantes,
de cortes e de limitações nas despesas de educação, nas despesas de saúde, na habitação, tem reflexos naturalmente porque também passa uma mensagem e a mensagem é interiorizada pelas pessoas e torna a vida, efetivamente, do ponto de vista económico, às pessoas mais difícil. Portanto, há um conjunto do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista de remoção de obstáculos, há um conjunto de mensagens que pode e deve ser. E pequenos incentivos. O país não está em condições, infelizmente, para no fundo, despejar no bolso dos portugueses montantes que sejam suficientemente atrativos para eu, do ponto de vista até desligado da questão dos valores da família, ponderado, bom, de facto, entre a situação A e a situação B, compensa-me ter um filho. Isto não pode, esta não pode ser a política que nós defendemos. Agora, mas pegando na questão fiscal, ontem o Partido Socialista propôs que se voltasse ao quociente conjugal com uma dedução por cada filho de 500 euros. Eu não consigo, eu em relação à política fiscal do PS, eu tenho enormes dificuldades em entender, até para quem está lá em casa, para poder explicar. As deduções à coleta só operam se houver coleta. Começa por aí. Ora, uma boa parte dos portugueses não tem coleta. Isto é, quer dizer, é a coisa mais extraordinária que eu vejo, em termos de medidas, do ponto de vista fiscal, é esta. Quando nós queremos refletir em deduções à coleta, o quociente familiar já tem impacto, porque tem impacto nomeadamente para efeitos de determinação de taxa. Esta reforma do IRS, ainda que pudéssemos dizer que poderia ter ido mais longe, que os quocientes familiares poderiam ter ido mais longe, a questão da tributação, a opção pela tributação conjunta ou individual, podemos depois discutir aqui algumas minudências, mas em termos de princípio, o quociente familiar tem um efeito imediato, tem o efeito de reduzir o rendimento para efeitos de aplicação de taxas. E eu agora não tenho aqui os números, mas beneficia as famílias numerosas? As mais numerosas, as menos numerosas, beneficiam todas as famílias. Quando eu tenho... É para todos perceberem. Para que é que eu preciso de introduzir ou de aumentar significativamente? Porque o grande argumento do PS para esta medida é preciso a gente ir ao racional da medida. Quer dizer, quando os senhores fizeram a medida do quociente familiar, foi para privilegiar as famílias mais numerosas e hoje está provado que quem tem famílias mais numerosas são os agregados familiares de maiores rendimentos. Ora, este argumento é uma falácia, porque precisamente as famílias de menores rendimentos não têm coleta. O pouco imposto que eventualmente pagam por via de retenção na fonte. E, portanto, depois já não têm coleta, não têm mais imposto a pagar. Portanto, quando nós colocamos as questões de reforço e eliminação dos quocientes e reforço das deduções, nós estamos a beneficiar precisamente apenas os poucos. Por referência ao universo total de sujeitos passivos, estaremos precisamente a beneficiar aqueles que têm, obviamente, ainda rendimento ou coleta de imposto a pagar. Portanto, esta proposta até do porque PS a reforma do IRS foi feita por uma componente de reforço, seja feita. Essa justiça, podemos depois discutir, distorceu por completo o projeto inicial da Comissão de Reforma do IRS, mas tentou introduzir, enfim, com algumas entorses, é verdade, isto tentando chegar aqui a um mínimo de consenso e denominador comum, mas tentou, de fundo, atacar o problema, quer por via do quociente familiar, quer por via o alargamento do quociente familiar, quer por via também do alargamento. Hoje em dia nós temos mais deduções do que tínhamos há um ano atrás. Quer com a dedução geral familiar, quer com um conjunto de deduções, quer reposições de algumas das deduções à coleta que já existiam. Portanto, e eu não penso... e esse é um primeiro passo que foi dado do ponto de vista fiscal para passar uma mensagem da importância da família. É porque há um conjunto de mensagens, não é por causa disso, e não é se eu amanhã reforçar e disser, agora, não tenha dúvidas nenhumas que um casal hoje em dia pensa, nomeadamente em termos de política de oferta da política de educação, da política educativa que nós temos, da oferta de serviços públicos, da redução das prestações sociais em espécie, é óbvio que isso tudo, no atual contexto de um país que tem crescimentos muito ténues, é óbvio que a falta de esperança, a falta de expectativas do ponto de vista económico do país também condiciona as opções, porque ter um filho também tem um gasto associado. Mas isso é a condição básica, isso é o pressuposto, não é? Quando há crescimento económico, quando a economia está bem... Pois todos nós sabemos disso. Ora, como nós não temos essa expectativa, nós temos de induzir, ou pelo menos contribuir por via da introdução de um conjunto de mecanismos que não são todos eles necessariamente financeiros e económicos, que passem uma mensagem coletiva de privilegiar
privilegiar a vida familiar, o conceito de família, até porque isto é uma coisa absolutamente estratégica para nós. Eu tinha aqui, a esperança de vida nos últimos 4 anos aumentou, neste momento está em 77 anos para os homens e cerca de 83 anos para as mulheres, e entre 2008 e 2013 a percentagem de jovens diminuiu de 15,4 para 14,6 e a idade ativa aumentou, o número de pessoas em idade ativa diminuiu de 66,6 para 65,6. Nós temos aqui um problema que o nosso modelo hoje de sociedade, daqui a 20, 30 anos, este nosso modelo, e já estou a ser otimista, 20, 30 anos, o nosso modelo hoje não vai sobreviver daqui a 20, 30 anos. Este Estado Social que nós o conhecemos, com este tipo de política, não vai. Aquilo que eu temo, porque isso é uma prática muito portuguesa, nós hoje, há uns soundbites que foram um relatório há meio ano atrás, com os primeiros dados sobre natalidade, isto vai ser um problema, e os partidos políticos repentinamente acordaram para este tema, quando há anos que há várias pessoas, nomeadamente eu, em termos daquilo que é o que se reflete em termos do IRS, tenho vindo a alertar, isto está a criar condições para penalizar, obviamente, as famílias. Mas ainda bem que acordaram e que a discussão está mas se nós não tivermos uma discussão coerente que ataque os vários problemas que se deparam hoje na vida das pessoas, nós não vamos conseguir, obviamente, inverter. Aquilo que eu estou a tentar passar, a mensagem é, ou nós temos uma política global, coerente, que ataca as várias vertentes hoje daquilo que aflige os mais jovens, aquilo que lhes retira a esperança, aquilo que dificulta a sua vida no dia-a-dia e que não é necessariamente pela via fiscal, ou nós não vamos conseguir inverter este ciclo. Manuel Alegria, e essa política global e coerente de que fala o Samuel Fernandes de Almeida exige um compromisso político, exige que os partidos estejam de acordo e que tenham uma visão de mais longo prazo. Isso eu aprecio o tom bastante assertivo e muito entusiasta que o Samuel pôs aqui. Próprio dos jovens. Próprio dos jovens. Eu nem em todas as questões que ele aponta eu subscreveria. E quando ele aponta aqui uma questão que parece-me que é pertinente, mas que não é, digamos, a explicação para a realidade total, que é a esperança. Eu pergunto, nos anos 60, não é, nasciam 240 mil crianças por ano, enfim, em Portugal. E agora 79 mil ou 80 mil. Você acredita que as famílias nos anos 60 tinham mais esperança do que têm as famílias hoje? Mas aí há outros fatores a ter em conta. Tem a ver com o controle da natalidade. Por isso mesmo é um problema muito complexo. Há uma mudança de atitudes. Eu volto a dizer que o que estamos a passar é claramente uma mudança de valores, uma mudança de culturas. Nos anos 60, onde é que estava a mulher portuguesa, Manela? Manel, responda-me isso. Nos anos 60, onde é que estava a mulher portuguesa? Onde é que estava? Em casa? A tomar em conta casa. Da família? Portanto, é normal que a propensão para ter filhos, se calhar, era elevada. Mudaram os paradigmas de vida. E isso é que realmente a mim é importante, porque eu para fazer um diagnóstico e depois de propor uma terapêutica, eu tenho que perceber onde é que eu posso ir atuar. Mas a lógica é voltarmos a pôr as mulheres em casa? Não, que é para terem mais filhos? Não estou a dizer isso. Essa é provocatória, mas eu não estou a dizer. Não estou a dizer isso. Agora, quando a Carla pergunta, acha que isto é um desígnio nacional e é uma questão que tem que haver unidade política? Eu acho que sim, senhor. O discurso tem que ser um discurso uniforme, porque só qualquer desvio mental relativamente a estas questões pode vir a defender posições diversas destas. Eu acho que isto é uma questão que devemos assumi-la integralmente, até porque aquilo que eu disse há pouco será uma realidade. Não há economia que resista com esta tendência que se está a traçar da diminuição acelerada e do envelhecimento da população. Portanto, o Manuel Alegria não dá a importância que, por exemplo, o Samuel dá aos tais sinais, incentivos. Para uma coisa, o Samuel fala aqui. Pode, então, resolver o eu problema? acho que o Samuel também, desculpa, temos que pensar que temos um país real e temos um país teórico e ideal. Como sabe, o princípio do trabalho igual, salário igual existe. Não discrimina homens nem mulheres, isso, dir-me-á, não é praticável. Por outro lado, nós sabemos, eu sei, isso hoje em dia, as estatísticas também não são, nesta matéria, lidas da forma como devem ser. Provavelmente, na estatística, quando você afirma que as mulheres, em média, ganham menos que os homens, é porque ainda há
provavelmente no universo um conjunto de situações que ainda não estão devidamente desbatidas, de mulheres que, estando na vida profissional há muitos anos, ainda estão, digamos, nesse estigma. Mas, obviamente que isso já não é verdade. Hoje em dia, os jovens que saem das universidades, sejam para atividades de consultoria, ganham o mesmo, até porque o contrato individual de trabalho hoje é discutido individualmente com cada um. Ninguém vai propor a uma mulher menos do que propõe a um homem só por causa da diversidade do género. Mas isso acontece. Isso acontece. Não acontecerá com essa... está eu acho que nós temos essa convicção, eu digo estatisticamente, muitas das vezes é preciso cuidado como analisamos os números. Eu estou convencido que se fizermos uma estatística com base no universo de jovens, portanto, que entram agora na profissão, eu provavelmente não encontro essa divergência. Se eu faço no universo total de homens e mulheres empregados, aí talvez. Porquê? Porque ainda há um núcleo muito duro ali que ainda tem a sua vida marcada por essa realidade. Eu penso que neste momento eu não conheço situações de mulheres que, por opção do empregador, lhes atribua menos salário que o homem. Eu, sinceramente, eu acho que isso... Mas Manuel Alegria, voltando ao ponto, como é que se muda a situação? É mudar os valores? Eu, para já, no curto prazo, aquilo que no tal relatório se refere. O Estado não deve intervir, mas deve tentar remover os obstáculos. Quer dizer, quais são verdadeiramente os obstáculos? São os primeiros anos de vida da criança, são a particularidade, por exemplo, quando se fazem aqui propostas, as empresas devem ter creches, mas isso é uma situação que o Estado não pode ter um papel muito ativo, ou então cria um incentivo financeiro às empresas para criarem creches agora, como o universo em Portugal de 89% são pequenas e médias empresas com menos de 9 trabalhadores, pergunto como é que elas podem ter uma creche? Mas as associações empresariais podem trabalhar nesse sentido, não claro, podem, Manel? Incentivos nessa matéria para resolver o problema de curto prazo. Que estava a dizer, para o problema do médio e longo prazo é uma questão de mudança de valores. Deixa-me dar só um exemplo que esbate aquilo que o Manel acabou de dizer. Há 10 anos atrás, isto tem a ver com um tema que todos nós conhecemos, fraude fiscal, a forma como ela é vista, cumprimento das obrigações tributárias por parte dos sujeitos passivos. Há 10 anos atrás assistiam, não interessa estar a falar, mas toda a gente sabe em casa de quem é que eu estou a falar, de pessoas com uma capacidade e com manifestações ostensivas de fortuna a pronunciarem e afirmarem publicamente em revistas cor-de-rosa, nomeadamente que oferiam o salário mínimo nacional e que tinham contas abertas e contas correntes em stands de automóveis. Porquê? Porque há 10 anos atrás a percepção coletiva sobre a necessidade de cumprimento das obrigações fiscais era muito ténue. Aliás, em bom rigor, para muitos, a falta de cumprimento das obrigações fiscais era, aliás, bem vista, bem quista socialmente como um ato de alguma inteligência e sobrevivência dentro daquilo. Como é que alterou? Alterou resolve a pressão, o problema de criar creches e criar instituições e equipamentos que possam fazer... Se eu, do ponto de vista, conseguir de uma forma harmoniosa e coerente, isto é, sem medidas de um lado que me cria obstáculos, porque consegui criar um soundbite com 3 ou 4 medidas, mas sim uma política nacional coerente e que envolve questões do ponto de vista de direito fiscal, questões de direito laboral, questões... Você há pouco falava no IRS, que os portugueses, a maior parte deles não eram coletados porque já não tinham valores. E as empresas, como é que estamos? Quantas empresas é que pagam IRC em Portugal relativamente ao universo total? Manel, desculpe lá. Ou nós passamos... Quando o Manuel diz que a empresa tem 3 trabalhadores, essa empresa faz parte de uma associação empresarial. Se pode não fazer, isso não é mas obrigatório. Muitas delas fazem... não há cooperação em Portugal. É uma questão que nós temos que partir do princípio, é que as empresas não cooperam entre si e o associativismo está pelas ruas da amargura. Manuel, eu só estou a dizer, a dar um exemplo simples. Não, eu estou a dizer é que propor soluções, muitas vezes no papel é fácil, mas depois na prática o problema é que não tem efetividade. O que é que custa uma associação empresarial? Eu estou a dizer isto. A questão é que não é valor hoje. Isso não é valorizado. Porquê? Porque hoje em dia se valoriza mais o seu trabalho 45 ou 50 horas semanais do que valorizar a possibilidade das pessoas terem filhos e terem uma vida familiar. O que é que custa uma CIP, uma AIP deste mundo, e estou-me a referir a estas duas, como me ocorreu agora a estas duas, uma qualquer associação empresarial, de dentro das suas funções, criar condições para a criação de creches e lactários para as empresas que são seus membros. Aliás, há quem tivesse sugerido recentemente a utilização de fundos comunitários para as empresas criarem precisamente creches.
e ajudarem Pois, nessa área específica. Carla, mas o Isso- problema é que, na prática, essa solução não sei se é execuível, porque o nosso tecido empresarial é muito fragmentado, Ou então é desistimos, pequeníssimo. Manel. Não, eu não Desistimos, desisto. não fazemos nada, deixamos Não, na mas iniciativa de cada um. provavelmente- não, eu Ou acho então que não vamos é- todos eu rezar não ao tenho domingo para ver se temos eu não uma vida tenho por familiar norma mais... desistir de nada. Também tenho por norma de ser um bocadinho objetivo na análise das Mas soluções acha que se isto não é propõem. objetivo? Isto é muito objetivo. Não, quer dizer, criar uma rede de equipamentos de creche, etc. Você vê a confusão que é para criar o sistema do Serviço Nacional de Saúde e os Não é uma centros de rede saúde nacional, e a sua discussão Há e o seu coisas que são debate. tão fáceis de implementar. Agora, Nós temos isto válido em enormíssimos países. A questão é que, uma quantidade enorme. Nós, no norte da Europa, uma questão é muito simples. No norte da Europa, antes pelo contrário, facilita-se e que tem-se condições legais e que depois se transformaram em culturais para permitir a felicidade e a realização profissional e pessoal das pessoas. Sim, Nós, em Portugal, acabamos de aumentar o horário de trabalho. Nós há mais suicídios, não é? No norte da Europa. Quer dizer, essa questão da felicidade, a questão da felicidade é uma questão... Assim, de facto, não conseguimos, Não, mas conseguimos é que chegar a um vamos- mínimo. Se nós nem E os dois, assim- isto não augura nada de bom, porque se nem nós os dois conseguimos consensualizar aqui. Não, só não estamos de acordo com Não, as soluções. repara, Estamos de acordo como é com que o na princípio, Assembleia não é? da República, A em ano de questão eleições, é nós essa. podemos esperar alguma vez que aqueles senhores se porque- entendam e consigam ter uma política coerente. O De facto, é problema isso é que é está preocupante. diagnosticado, as soluções é que são mais difíceis de consensualizar. Muito obrigada pela vossa presença neste Comissão Executiva Obrigado. que fica hoje por aqui. Obrigada pela companhia.